por que eu estou falando será que é o fim dos sistemas monolíticos? Durante um tempo eu venho vendo o pessoal divulgando frases, divulgando pensamentos e afirmando coisas de forma muito forte, do tipo: a era dos sistemas monolíticos acabou. Ou será que é o fim dos sistemas monolíticos, né? Mas não em tom de pergunta, como eu estou fazendo aqui, né? É o fim dos sistemas monolíticos. Chegou ao fim. Você não deve mais fazer sistemas monolíticos. Vá 100%, vá 90%, vá a maioria das vezes para microserviços. Olhe muito mais, não precisa avaliar tanto, vá para microserviços. E a gente sabe que o modelo de desenvolvimento baseado em monolitos, né, como a gente conhece, uma aplicação só, que a gente entrega, né, tem um entregável só, faz um deploy lá, é a maneira comum como a gente vê a maioria das aplicações, né. Contudo, com uma enxurrada aí de cases de grandes empresas, de cases de sucesso mesmo envolvendo microserviços, a gente viu essa hashtag, esse assunto, né, crescer muito nesses últimos tempos. Apesar de não ser um assunto novo, né, microserviços já existe há muito tempo, esse conceito, enfim, ele tomou muito corpo, né, ganhou muita voz atualmente. Por quê? Por causa do avanço da internet, da velocidade das conexões, né, dos ambientes em nuvem crescendo, tendo variedade de provedores de nuvem trabalhando aí com várias ferramentas que nos ajudam a implementar microserviços. Então tem todo um contexto e eu entendo isso, tá? Eu entendo que isso se torne pauta. O que eu não concordo são com afirmações radicais que fazem com que muitas pessoas que estão começando na área, estão às vezes migrando de uma área que nem é a delas, né, estão querendo chegar em TI, querem participar aí do movimento que TI está tendo, né, atualmente, começam a olhar, a perceber essas afirmações tão fortes e o que acontece? Tomam como verdade, né? Acham que é isso porque alguém na internet tá com um fundo bonitinho, tá com uma live configurada bonitinha, sabe streamar e tal, e fala bem, talvez, né? Acha que isso é 100% verdade. E como eu falei no início, não quero que vocês acreditem 100% em mim, porque isso é um pouco que eu trago nessa live também. Não acredite 100% no que vocês ouvem, né? Nem em mim, nem em outra pessoa, nem em ninguém. Faça um conjunto de estudos, faça um conjunto aí de conteúdos, né? Que você coleta de várias pessoas que já têm boas referências na comunidade de software, na comunidade profissional, entre as empresas, enfim, também. E através disso, monte a sua própria concepção, né? Chegue a um resultado lógico na sua cabeça. Não siga cegamente alguém, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pro chat. Exatamente, o Hercules falou um ponto bem interessante, tá? As pessoas conquistam um novo conhecimento, tecnologia e decretam o fim de todas as outras. É exatamente isso. E isso acontece em fases, né? No caso aqui eu estou falando de microserviços, né? Então, começou a fazer microserviços, você tem o case de uma Netflix, você tem o case de uma outra empresa grande, e as pessoas tomam como verdade para elas que estão em outro cenário, que isso vai dar tudo certo, que eles têm que aprender essa nova forma de desenvolver aplicações e que todo o resto está errado, né? Por que, muitas vezes, né? Por que tem esse pensamento de querer deixar de lado todas as outras coisas e aprender só aquilo que vendem como a solução perfeita? Muitas vezes é preguiça de ter que aprender várias coisas, né? Então, é muito mais fácil pensar que isso aqui resolve o meu problema,
100% dos meus problemas e todo o resto não vou precisar estudar, não vou precisar saber, né? Já que uma coisa só me atende. Então, funciona muito assim na cabeça das pessoas, tá? Já falei, né, que é muito comum ver na internet aí o pessoal falando dessa era do fim dos sistemas monolíticos, né, que agora microserviços é bom para tudo, enfim. Só que você vê que muitas vezes, né, não em todos os casos, obviamente, mas logo depois, ou um pouco depois de você ver essas apresentações bombásticas, esses vídeos impactantes, que é o fim dos microserviços, com uma trilha sonora por trás, né, toda uma produção, você vê que um pouco adiante a mesma pessoa, ou enfim, qualquer empresa, não estou apontando o dedo para ninguém aqui, mas muito provavelmente quer te vender alguma ferramenta, algum curso, alguma mentoria, alguma coisa que te leve a microserviços. Você demoniza alguma coisa que seria o contrário daquela, e aí você oferece uma ajuda, faz uma venda aí a partir dessa narrativa, né? Isso é muito conveniente, digamos assim. Então, sempre tome cuidado muito com isso. E disclaimer novamente, né? Porque sempre que a gente fala de um tema polêmico, o pessoal fala, tá falando de fulano, tá falando de ciclano, né? Tem cursos muito bons envolvendo microserviços, tem cursos muito bons falando de coisas que você precisa saber quando está pensando em microserviços. Tem cursos ótimos, tá? Mas o que eu estou falando aqui, não caia na narrativa de alguém que fala que uma coisa é totalmente ruim e quer te vender o total oposto, né? Porque ele está enviesado, né? Ele tem um interesse naquilo. Então, por favor, tomem cuidado. Já vi muitas pessoas caírem nesse conto aí, tá? Eu quero mostrar alguns slides aqui de algumas outras discussões que eu tive ao longo do tempo sobre microserviços com o pessoal da comunidade, tá? Que eu acho que vai contextualizar bem também aí a nossa discussão. Quem chegou de paraquedas aqui não sabe que a gente está falando monolitos e microserviços, uma breve introdução, né? O que seriam monolitos, né? Do que a gente está falando aqui? Quando eu tenho uma arquitetura monolítica, né, eu tenho basicamente uma aplicação que pode ser composta de vários projetos, ter várias camadas, como é esse caso, né? Eu tenho uma camada aqui de lógica de negócio, uma de acesso a dados, uma de interface do usuário, mas isso compõe um bloco só que vai ser entregue como um todo, né? Como um monolito mesmo, né? Então, eu tenho um deploy só, geralmente eu estou associado a uma ou mais bases de dados que esse monolito consome, então fica bem fácil de identificar esse tipo de arquitetura. E aí nós temos a arquitetura de microserviços, onde eu quebro esse monolito em vários serviços diferentes, tá? Em vários serviços separados. Inclusive, o ponto alto dos microserviços aqui é que cada microserviço deve ser independente um do outro. Até por isso que a gente quebra eles em vários pedaços, né? Quebra um monolito em vários pedaços, para que eu tenha um serviço que é responsável por uma parte do meu sistema, outro serviço que é responsável por outra, né? Se um desses serviços precisar armazenar dados, ele vai ter a própria base de dados, porque quando eu falo que ele é independente, não adianta eu ser independente apenas na aplicação, mas não no modo de persistência de dados dele. Então, não adiantaria de nada eu ter dois microserviços aqui, sendo que eles compartilham a mesma base, porque eles ficariam dependentes pelo elo que é o banco de dados, né? Então tem que dividir isso, por isso que a gente fala que microserviços, cada microserviço tem a sua própria base de dados. E o mais interessante aqui, tem várias vantagens que eu vou falando conforme a live também, né? Que basicamente giram em torno da independência. Então, se um
microserviço teu cai por algum motivo, né? Tem algum bug ou sofre algum tipo de incidente que ele sai fora do ar, os outros microserviços têm que continuar respondendo e apenas aquele microserviço que caiu ele vai ficar sem responder. O teu sistema não cai como um todo. O que não acontece com o monolito. Então, se acontece muitas vezes um problema com o monolito em alguma parte que ele torna ele indisponível, todo o sistema fica indisponível. O Hercules está pedindo aqui, se tratando de microserviços, como ficam os relacionamentos entre os diferentes bancos? Então, não tem relacionamento entre bancos diretamente, tá? Cada microserviço vai ter o seu banco de dados e você vai expor, né, esses dados aí de alguma forma para que eles sejam enviados para outro microserviço que vai armazenar esses dados de outra forma, transformando eles. Então, a ideia é que a divisão dos microserviços vai ser tão bem feita que você vai ter o mínimo possível de necessidade de consumir os dados de outro microserviço. E quando precisar, você vai contactar esse outro microserviço, vai pedir os dados, vai transformar e vai salvar o que você precisa. Tá? Então tem essa questão, você não tem ligação de banco com banco numa arquitetura de microserviços. Tá? Algumas tretas surgiram ao decorrer do tempo, né? Então, quando nós tínhamos o grupo do arquitetura de software.net lá no Facebook, né? Olha só a data disso, 11 de setembro de 2019. Eu fiz um post no meu blog questionando, né, se monolitos não escalam, justamente porque vi essa afirmação em alguns locais, né, falando que os monolitos não escalavam e por isso tinha que ir para microserviços, porque microserviço escalava e monolito não. O que obviamente não é verdade, né? Se feito da forma correta, ambos escalam. E aí nós tivemos 108 comentários sobre a questão aqui desse post, né? E aí vieram alguns comentários que me chamaram muita atenção e hoje eu vejo que foram proveitosos para mim, porque servem como case para eu mostrar aqui para vocês, apontar alguns erros, tá? E modos de pensar que não te levam a lugar nenhum. Então, por exemplo, eu ocultei nomes e tudo aqui, né? Então, tem aqui, ó. Mas qual seria a metodologia ideal para escolher uma arquitetura entre monolito ou microserviços? Tudo tem um viés. Eu, por exemplo, né, o cara falando, eu, por exemplo, optaria por microserviços em 90% das vezes. Aí ele me cita aqui que para mim parecia que faria a escolha inversa, e ele está correto. Não vejo problema nisso, que é um grande problema das empresas, é que a pessoa que faz a escolha primeira a pular fora quando tudo vai mal. Percebe o problema que nós temos nisso aqui? Eu, por exemplo, optaria por microserviços em 90% das vezes. Essa foi a afirmação da pessoa. Não foi levantado em nenhum momento qual é o tipo do projeto, qual é o orçamento, se o time sabe ou não sabe fazer. Várias coisas, variáveis aqui interessantes para saber se isso de fato faz sentido indicar o microserviço com uma taxa tão grande, né? Então é no mínimo alarmante, né? E aí não para por aí, né? Olha só, uma pessoa um pouquinho mais radical aqui. Não criem monolitos mais, ok? Não façam isso. E ao ouvir conselhos de outros, busquem conselhos de clientes que já cruzaram a ponte e estão agora vivendo a vida melhor. Caramba, parece até um sermão isso aqui, né? MVPs, busquem trazer exemplos concretos de cases clientes sérios para seus talks. Evite prescrever soluções que vocês não viveram ou então prescreve a única solução que conhece. O famoso erro de trocar o todo pela parte é bem comum. Olha só, então ataque direto aí. E esse aqui, pelo jeito, é um pouquinho mais radical que o cara. Não é 90%, né? É não criem mais monolitos. É 100% microserviços esse cara, né? Então não sei se ele trabalha num lugar que já é gigantesco e fazem tudo com microserviços, mas ele está recomendando isso para pessoas que não vivem o mesmo cenário que ele.
Então é esse o problema que eu trago aqui. Não tem problema de o cara trabalhar num lugar onde trabalha com microserviços, mas a narrativa de trazer isso que é o certo para todos é completamente inaceitável, tá? E é por isso que eu venho fazer essas lives aqui para tentar rebater um pouco, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando a mesma coisa e aquela coisa acaba se tornando verdade, né? Então tem que ter alguém para rebater também. Olha só, sim, Microservice First Approach é para todos. Acabou. A pessoa recomendando aí que para você começar com microserviços, o passo 1 do seu sistema, está elaborando uma aplicação, já começar com microserviços para todos. Outro problema aí, né? Então, temos sérios problemas nisso. Em contrapartida, o que a gente encontra aí de artigos técnicos e vendo pessoas conceituadas na comunidade falando, tá? Então nós temos aqui o pessoal falando no The Register, o guru de microserviços alerta os devs sobre não usar a arquitetura de microserviços como default para todos os seus aplicativos, né, todas as suas aplicações. Perceba que tem alguns movimentos contrários que já alertam disso, né? E aí nós temos o conhecido Post Monolith First, que é o contrário do Microservice First, do amigão lá do slide anterior, que esse foi escrito sim por o Martin Fowler, né? Que é uma referência técnica aí para nós também. Então, se vocês procurarem aí na internet por esse post dele, né, no blog dele, vocês vão conseguir ler ele na íntegra e ver que é bem bacana. Ele fala aqui, né, nas primeiras partes que quase tudo que começou com microserviço teve algum tipo de problema. Por quê? Porque você dimensiona no início do projeto, que é aquele momento que você ainda está concebendo as necessidades, sentindo o projeto, entendendo os requisitos, né? Então, você precisa ter maturidade para começar de uma forma já com microserviços, ou ser uma reestruturação do sistema, onde você já tem muito conhecimento da regra de negócio, enfim, né? E contrapartida, sistemas que começaram com serviços, aqui ele fala, né, que terminaram tendo sérios problemas, e a maioria dos casos que envolvem história com microserviços começaram com um monolito, ou seja, primeiro foi feito um sistema que era um monolito só, e aí, feito da forma correta, foi começando a quebrar esse monolito e virando microserviço. Então percebe que uma abordagem mais evolutiva, né, de uma unidade quebrando em várias unidades. Visto esses casos aí, eu quero deixar claro aqui que não é sobre o que a gente trata aqui, não é sobre ficar preso no passado, em modelos mais consolidados, achar que monolitos, eu vou criar monolito para tudo também e vai resolver todos os meus problemas. Não, tem que ser ponderado. Tem casos onde microserviços vai resolver o problema de forma mais efetiva? Tem, com certeza tem. Depende do caso, né? Mas tem casos onde o monolito, aquele antigo formato, né, de se construir sistemas, né, que o pessoal está tratando aí, né, monolitos, resolvem muito bem o problema também, tá? Então não é questão de querer ficar no passado, é questão de análise, né? Análise para saber o que você precisa. Ir ao encontro da complexidade o tanto quanto necessário, não passar disso. Um ponto aqui que é muito importante é: não acredite nos discursos irredutíveis, aqueles que são radicais, como eu já comentei, né? Então, não pondera cenário, fazem afirmações genéricas, porque você vai poder escalar, porque você vai poder ter mais disponibilidade. Coisas muito genéricas que todos sabemos sobre microserviços, que realmente são alguns pontos que a gente tem vantagem, mas são jogados ao vento para invalidar a outra forma de fazer aplicações.
tá? Então cuidado com isso. E convido a vocês deixarem aí no chat e nos comentários também o que vocês acham sobre esse cenário que eu mostrei, sobre essas ponderações, para a gente continuar a discussão.